Convido você para Isaías, capítulo 62. O livro do profeta Isaías está nos profetas maiores, e Isaías é considerado o profeta messiânico. Se existe um livro de um profeta, um livro do Antigo Testamento, que tem muita coisa escrita que diz respeito à igreja, é o livro do profeta Isaías. Aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, eu quero ler, te convido a acompanhar. Eu vou ler 2 versículos e te convido a acompanhar a leitura que farei. Está escrito assim, em Isaías 62, versículos 6 e 7, o seguinte: Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. Para vós, vigias, que clamais incessantemente ao Senhor, não há trégua. Também não deixes que o Senhor descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Meus amados, Sião, como é tratada nesse texto, de uma forma até, digo assim, poética, que é Jerusalém, que é a cidade de Deus. É uma forma que Isaías está tratando aqui, nos dias que escreveu esse texto para o povo de Jerusalém, uma forma poética de tratar a cidade santa. Todavia, Jerusalém, nessa dispensação, na dispensação de Jesus Cristo, e logo a seguir, na dispensação do Espírito Santo, que é a nossa, a partir de Pentecostes, Jerusalém, ela não é mais, na expressão desse texto, na correlação desse texto, ela não é mais aquela cidade lá em Israel. A Jerusalém hoje, ela é espiritual, e quando a Bíblia fala de Jerusalém hoje, ela está falando da igreja. Então eu, você, hoje, somos a Jerusalém de Deus. Somos a Jerusalém espiritual. E esse texto, ele está falando conosco. Aí, no versículo 1 deste capítulo 62, está escrito que, por amor a Sião, por amor a Jerusalém, hoje, por amor à igreja, o profeta Isaías está dizendo: eu não me calarei. Eu conheço um hino antigo, que foi cantado por todos os grupos que eu dirigi, grupos musicais na igreja, que diz: por amor a Sião eu não me calarei, por amor de Jesus, mais forte eu falarei. O hino diz assim. E ele continua dizendo: eu estou muito contente com a minha salvação, e eu não me calarei por amor a Sião. Nós temos que pensar como igreja dessa forma. E aqui fala da missão que nós, no domingo, estivemos trazendo à igreja no momento da mensagem, da missão que temos como igreja, da missão que temos como corpo de Cristo, da nossa missão individual, da nossa função no corpo. E fala também, esse texto está falando também, ele correlaciona com o ID de Jesus. A Bíblia diz que, esse texto nos diz, trazendo a cidade de Jerusalém como figura, que era cercada por muros, e dizendo que sobre os muros de Jerusalém
figurativamente sobre os muros da igreja, por sentinelas, ou atalaias, ou guardas, depende da tradução que está na sua mão. Esse texto então está falando do nosso chamado, da nossa posição. A Bíblia deixa claro que a igreja, ela tem a palavra da reconciliação, que a igreja, ela é a multiforme, está escrito em Efésios, no livro de Efésios, que a igreja é a multiforme mesmo, sabedoria de Deus em se manifestar ao mundo. E quando Deus está falando, quando a palavra está falando, o Espírito Santo está falando desta multiforma de se manifestar o mundo através da igreja, Ele está falando de mim, Ele está falando de você. Nós precisamos nos lembrar, hoje é um culto cujo tema é oração, muito embora, enquanto nós estivermos congregando presencialmente e virtualmente, nós não teremos momento de oração de joelhos, como é proposto fazer no nosso culto de oração. Não ficaria propício para a nossa modalidade de culto. Mas o nosso tema, ele é oração. E aqui está dizendo, queridos, que a igreja existe no mundo para essa manifestação de Deus, que nós precisamos nos enxergar como aqueles vigias que ficavam sobre os muros de Israel. Os sentinelas, eles eram colocados ali porque eles deviam vigiar, perceber o perigo, perceber a situação em que Jerusalém se encontrava, se era de ameaças ou se não era de ameaças. Então eles tinham os postos deles e 24 horas por dia eram trocados os vigias, e estes sentinelas, quando o inimigo aproximava, quando o perigo aproximava, eles comunicavam a ameaça, o perigo, comunicava qual era o momento de Jerusalém. Se Jerusalém estava bem, se estava em paz, ou se ela estava ameaçada por perigos, por inimigos. E aqui esse texto está colocando a igreja como sendo estes vigias. Então eu sou um vigia, você é um sentinela, você é um guarda da Jerusalém espiritual, que é a igreja. E nós precisamos estar atentos, como aqueles vigias ficavam. Nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, nos ensinando, nos mostrando através da palavra de Deus, ter uma percepção do momento que a igreja vive. Nós ministramos à igreja aqui que existe eras na Bíblia para a igreja, e que comprovadamente, quase que sem contestação neste aspecto, nós estamos vivendo a última era. Não há na Bíblia uma previsão de uma nova era, de um novo tempo da igreja na face da terra. E nós precisamos, como sentinelas, como vigias, estar atentos ao momento em que nós vivemos. Nós vivemos, sem sombra de dúvidas, essa não é só uma opinião minha, é a opinião de pessoas estudiosas e que estão aptas a falarem também, como hoje eu te digo, que nós estamos vivendo um momento de muito desvio, de muita mentira, muita heresia sendo pregada à igreja, tanto no mundo quanto também no Brasil. E
nosso estado, a nossa cidade, não está diferente, não está fora desse perigo que nós precisamos perceber. E como sentinelas, como vigias, nós precisamos falar, nós precisamos alertar. Alertar quem? Todas as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós nos comunicamos, nós que somos da Igreja do Senhor, nós precisamos lembrar um ao outro. Em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 25 em diante, está escrito que nós não podemos deixar de congregar. E aquele congregar lá do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, é que nós não podemos deixar de nos comunicar, de nos falar. A Igreja do Senhor, ela tem um ministério de um ao outro exortar. Volto a falar aos irmãos, eu tenho falado muito a respeito disso nos últimos tempos, de que exortar não é uma palavra negativa. Exortar é mostrar ao outro que a forma dele enxergar, a forma que ele está vendo, que ele está percebendo, não é a forma correta. E que ele precisa enxergar de forma correta, segundo a Bíblia. Então o texto aos Hebreus fala assim, não deixando a vossa congregação. Ele não estava falando de uma pessoa não deixar uma igreja local e ir para uma outra. Ele estava falando assim, vocês não podem deixar de ter comunhão uns com os outros. Então, o nosso papel como vigia, como sentinela, deve ser um para com o outro também. Eu nunca devo partir do princípio que o meu irmão sabe o momento em que nós estamos. Porque se somos corpos e somos corpo, e temos funções, temos dons, temos um comando do Espírito Santo diferente um do outro, até para se caracterizar como corpo, eu posso ter uma percepção que o irmão não está tendo, pelo Espírito Santo. E essa percepção, como vigia, como sentinela, precisa ser comunicada ao outro irmão. Eu normalmente, se estou falando com alguém por telefone, se estou falando pessoalmente, nesses tempos de isolamento social, são poucas vezes que a gente fala um com o outro pessoalmente, não é? Mas eu sempre lembro às pessoas qual é a minha percepção do momento em que nós estamos vivendo. E se falo a alguém que não conhece a palavra de Deus, eu sou sentinela. Eu preciso avisar essa pessoa do perigo. O perigo que tem das pessoas que não são ainda da igreja de Jesus Cristo, ainda não são crentes, não se renderam a Jesus Cristo, é que existe algo na Bíblia chamado ano aceitável. Ano que é o tempo da igreja na face da terra, que ainda pode ser salvo, que ainda é tempo de salvação, é tempo de conhecer a Jesus Cristo. Então eu preciso, como sentinela, como vigia que somos colocados nesse texto, nós precisamos fazer isso. E a Bíblia diz que como sinal dos tempos, haveria muitas coisas que nós estaríamos presenciando, que nos mostrariam que o dia do fim, que o ano aceitável do Senhor estava por terminar. No momento em que Deus arrebatar a igreja na face da terra, o Espírito Santo não mais estará na face da terra. Imagine os irmãos, se hoje, com o Espírito Santo habitando em nós, com o Espírito Santo usando o irmão que nos fala, usando o púlpito, usando um servo, uma serva de Deus para nos falar, se temos alguma dificuldade para perceber, imagine se é possível entender o tempo de Deus, os desígnios, a palavra, a vontade de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Então, amados, hoje há no mundo muita heresia,
muita distorção da palavra de Deus. E nós precisamos sempre nos lembrar de que quanto menos mentira misturada a uma verdade, mais perigosa ela se torna. E não nos esqueçamos que o diabo, nosso adversário, ele trama contra nós de forma sutil. Eu me lembro bem, quando criança, eu congreguei na Assembleia de Deus. Nós não tínhamos ainda uma outra opção. Havia um pequeno grupo da Assembleia de Deus na nossa cidade, e meus pais, as pessoas adultas da minha família que eram convertidas, que eram novas convertidas, elas iam ao culto na Assembleia de Deus e eu estava lá. E havia uma expressão que tanto era usada por quem pregava no momento do culto, como quem às vezes conversava com a gente, de que o diabo, ele usava sapato de algodão. Ouvi isso muito na minha vida. Ou seja, ele age com sutileza. Muitas vezes o nosso afastamento, o nosso esfriamento espiritual, vem com outra vestimenta. Você não pensa que é esfriamento espiritual. Você não pensa que é distanciamento de Deus. Às vezes pode estar parecendo que é um sentimento contra um irmão, que é um sentimento contra algo que foi feito na igreja, um outro sentimento qualquer, mas aquilo é um plano de Satanás para esfriar a nossa fé e para nos afastar do caminho, do propósito de Deus. Nunca foi fácil servir a Deus de verdade. Nunca foi fácil fazer a vontade de Deus. E sempre haverá dificuldades. E a Bíblia nos aconselha a caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós devemos olhar para um irmão somente para abençoar. Ele não deve ser, hora nenhuma, motivo para modificar a nossa forma de servir a Deus. Aqui, queridos, nesse texto, nessa época em que vivemos a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos tempos finais, Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele escreveu assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-a com a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós temos muito disso se manifestando à nossa volta. Nós temos muito disso se manifestando no mundo. Nós temos tido uma grande oportunidade nesses tempos, porque Deus parou o mundo, abalou o mundo, ainda está abalando, ainda não parou. Nós sentimos um aprofundamento dessa ação que Deus tem permitido sobre o mundo. Mas tenham convicção disso, viu? Você que está aí, que é a igreja que está em casa, de que se Deus está falando, a maior preocupação dele é com a igreja. A maior preocupação dele é comigo, é com você. Jesus tem uma posição que ele revela ao Pai, de que ele não queria que nenhum dos que fora dado a ele se perdesse. E de que ele trabalharia assim. Hoje, na dispensação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que trabalha conosco. E nós
vivemos estes dias maus. Tem momentos, queridos, e eu acho que você vai se sentir assim também, que eu tenho aquela mesma sensação de Elias. Parece que só eu que sobrei. Tem momentos que eu vejo o que se está pregando aí, o que se está anunciando, eu penso, Deus, acho que é só eu que não mudei a minha maneira de crer na Bíblia. Acho que sou eu que tenho falado da seriedade que é a Bíblia. Eu tenho me comunicado com um irmão, um amigo, e ele falou assim para mim um dia desses, eu fiquei meditando nisso. Falou, pastor, é muito sério ser crente. É muito sério conviver com o Espírito Santo. É muito sério a relação, o relacionamento com o Espírito Santo. E nós precisamos, como vigias, como sentinelas, isso é uma missão, irmãos. Isso é uma posição. Nós estamos sobre os muros da Jerusalém espiritual. Nós estamos numa posição espiritual, nos lugares celestiais, no mundo espiritual, de que o Espírito Santo nos faz perceber qual é o momento que vivemos, como que a Jerusalém de Deus está, como são as ameaças que estão vindo contra a igreja. Às vezes nós percebemos que esta questão dos caluniadores, dos irreconciliáveis, que Paulo cita aqui, que nós perceberíamos, não é só em relação a pessoas incrédulas, ímpias, que não querem Deus, mas na igreja. Deixa eu falar para os irmãos. Mas no meio desse emaranhado de doutrina falsa, de pessoas vivendo o Evangelho como se o Evangelho tivesse sido trazido, as boas novas de Deus, por Jesus Cristo, para essa vida aqui. Como se a vida eterna fosse esse tempo de 60, 80 anos, que é a média aí das pessoas viverem aqui na terra. Isso é só uma oportunidade para a gente reconciliar com Deus e fazer a vontade de Deus e sermos santificados pelo Espírito Santo para atravessarmos o portal da vida. Então, esse evangelho que coloca as coisas daqui como sendo o objetivo, o alvo do evangelho, aqui, irmãos, o motivo das canções, o motivo das orações, o motivo das pregações, o motivo da vida da igreja, dos crentes em Jesus Cristo, está muito centrada nesse mundo, está muito centrada nas coisas daqui, e isso nos afasta da igreja verdadeira. Mas a igreja verdadeira, queridos, ela existe, tem um rol de membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, na face da terra, que só os céus conhecem, só Deus sabe quem e quantos são. E nós estamos aqui num texto messiânico, aqui está falando inclusive da volta de Jesus, esse texto que lemos, que nos alerta que nós somos hoje aqueles sentinelas da Jerusalém lá, cidade, da Jerusalém espiritual, hoje somos nós. Nós é que vigiamos a igreja, nós é que falamos sobre a igreja, é nós é que identificamos as necessidades da igreja, somos nós que somos a igreja, nós somos os guardas de Israel hoje, nós somos os sentinelas da igreja hoje, nós somos os vigias da igreja hoje. É isso que justifica o nosso esforço de congregar, de orar juntos, assim que Deus nos permitir, além de jejuar, orar, ir para o monte, orar muito. E meus amados irmãos, eu vejo aqui nesse texto, que os vigias, além de ter que falar, vigiar, de ficar atento, para anunciar qual é o momento que a Jerusalém se encontra.
se ela está ameaçada, se ela não está ameaçada, se ela está em perigo, se ela não está em perigo. Além disso, além de falar, de anunciar, de apregoar, de falar de Jesus Cristo, de salvação, de santificação um para com o outro, do tempo que Deus tem nos dado, de aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá, e essa pandemia é uma oportunidade que Deus está dando à igreja. Nós temos o testemunho lá do meu sobrinho, essa semana eu falei com ele de novo, está em negociação. Ontem, nós conversamos por telefone. Eu ouvi um testemunho de uma outra pessoa, uma irmã em Cristo, de cabelos brancos, muito semelhante ao que ocorreu com ele. Deixa eu falar para os irmãos, Jesus não veio para a sua vida daqui não, para a minha vida da agora não. Jesus veio por causa da minha vida eterna, por causa da sua vida eterna. E este é um momento de oportunidade para os crentes, para a igreja, para nós que somos atalaias, anunciarmos de que a igreja estava, porque vai surgir uma nova igreja. Não se iludam. Quem não for crente de verdade não vai conseguir continuar. As dificuldades estão só começando, irmãos. Não é a vacina que é a solução para essa crise. A solução para essa crise é Jesus. É a palavra de Deus. É a intimidade com Deus. É a nossa aproximação de Deus. Eu vejo aqui nesse texto que, como atalaias, além de perceber o momento que estamos, além de ter que avisar do momento que estamos, avisar do perigo, da aproximação do inimigo, eu entendo que aqui tem um chamado especial de Deus para a igreja, para os atuais atalaias, sentinelas, guardas de Israel, que é o de orar. Orar. Eu não sei quantas vezes Deus não me permitiu que eu não falasse sobre orar. E às vezes eu estou lendo a palavra para Deus me falar o que eu tenho que falar aos irmãos. E quando vem algum viés de oração, eu falo, Deus, eu já falei. Recentemente o pastor Eliseu pregou aqui, falou comigo assim, eu vou falar sobre oração. Eu falei, amém. Fale sobre oração. Nós já falamos muito sobre oração. Muito. Mas a oração, irmãos, é uma coisa extraordinária. A oração, eu tenho lido, eu tenho estudado, eu tenho pesquisado sobre oração, e nunca eu acabo de aprender. A oração é uma coisa extraordinária. E aqui está falando da oração de atalaias, de gente apercebida, da necessidade, porque quando falamos em oração, imediatamente nós pensamos só em pedir coisas que precisamos, que é cura física, que é situação financeira, que é situação da vida, de uma forma geral. Às vezes fica difícil para o pregador, e não é só para mim não, falar à igreja das necessidades espirituais nessa hora, do perigo espiritual pelo qual passamos, de como a nossa Jerusalém está ameaçada, de como nós temos um inimigo entrincheirado nisso, de como as coisas estão cada vez mais evoluindo para um momento muito perigoso no mundo espiritual. E aqui nesse texto, quando o profeta fala dos atalaias da Jerusalém, esse texto é um texto para hoje, irmãos, um texto atualizado, um texto correlacionado com o momento
que nós vivemos com a igreja, com a última era, com a última fase da igreja na face da terra. Então aqui está dizendo que os sentinelas, além de falar, além de vigiar, eles precisam orar por causa do momento da igreja. Às vezes nós sentimos comovidos a orar por alguém que está enfermo. Amém. Tem que fazer isso mesmo. Tem que levantar de madrugada para orar para alguém que está enfermo, precisa de cura. Porque se Deus não for chamá-lo, precisa de graça para não ter sequela, não ter problema daquela enfermidade que ele está enfrentando. Amém. Não estou dizendo que não devemos orar para alguém que vai fazer um concurso, que vai estudar, que vai fazer um... Não é isso. Podemos orar. Nós devemos orar sim uns pelos outros. Mas aqui está dizendo que Deus tem uma classe de pessoas que são sentinelas, que são aquelas pessoas que Deus faz perceber o momento em que Jerusalém está. E que elas devem orar por isso. Lembra-se de Daniel, do profeta Daniel? Deus o fez entender o quê? O momento de Israel, o momento do povo de Deus. E o que ele fez? Ele pôs-se a orar por uma coisa que Deus havia prometido, que era a volta de Israel para Canaã, o ajuntamento de Israel. Os 70 anos havia cumprido. Ele pôs-se a orar, irmãos, a jejuar, mas orar intensamente, por 21 dias. Daniel não estava orando por ele, por Sadraque, Mesaque, Abednego, pelos outros judeus que estavam no exílio. Não, Daniel estava orando, Deus, é hora do cumprimento da sua profecia. Esse é o papel do atalaia. Daniel estava sendo um atalaia, um sentinela, ele estava sendo um guarda de Israel naquela hora. E o nosso texto, ele conclama os atalaias a orarem por isso. Eu quero dizer aos irmãos aí no versículo 6, Deus está falando assim com a igreja. Pode olhar para sua Bíblia, 62 de Isaías, versículo 6. Ó Jerusalém, você pode trocar isso e falar assim, ó igreja, ó Jerusalém espiritual, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia, toda noite, jamais se calarão. Então aqui está dizendo que nós fomos colocados como sentinelas. Então eu vejo aqui que nós precisamos orar pelo momento da igreja. Nós precisamos nos preocupar em orar a Deus pelo momento espiritual da igreja, pela vida espiritual da igreja, para que Deus tenha misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo tem medo da Covid hoje. Hoje está com medo mesmo, né? A Covid começou a ter outras formas, o vírus está em mutação, está atacando todo lugar. Não quer saber se é pobre, se é rico, se é famoso, se não é famoso, se é poderoso, se não é poderoso, se é bonito ou se é feio, se é alto ou baixo. Está atacando. Todo mundo tem medo disso. Mas deixa eu falar para os irmãos, Covid só pode matar o corpo. Mas a doença espiritual leva o homem para o inferno. A doença espiritual torna a carreira espiritual de alguém fracassada. Então, os atalaias eram pessoas especiais. Eles tinham que saber identificar o inimigo, eles tinham que perceber o perigo, eles tinham que saber como anunciar o perigo, eles tinham que saber quem precisava saber primeiro, o exército, o comandante do exército de Israel, como é que era a estratégia de defesa, o que ia fazer. Eles não eram pessoas comuns. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos esses atalaias, e esses atalaias, eles não podem parar de falar como não podemos. Tem pandemia, tem vírus, tem distanciamento. Arranje uma maneira de você atuar como atalaia. Arranje uma maneira de falar.
aqui está dizendo no versículo 6, essa parte A que acabamos de ler, que é o tempo todo. Falou assim: eu coloquei a atalaia sobre os seus muros, que todo dia e toda noite jamais se calarão. E diz assim: ó vós que fazeis lembrar ao Senhor. Aqui está falando de oração, irmãos. Oração perseverante. Versículo 6 diz assim: jamais descansarão dia e noite. Você pode se lembrar que um dos textos nossos do Projeto Vida é Lucas 18. E lá em Lucas 18, qual que é a mensagem central? É essa mesma aqui. Jesus está ensinando através da vida daquela mulher, daquela viúva, que foi no juiz iníquo, que devia orar até receber. Orar sem desfalecer. É oração que deve ser feita. A nossa oração é para você ter uma atitude que teve naquela viúva, uma atitude que teve em Jacó. Jacó, ele lutou com o anjo. Ele lutou a madrugada toda. Quando eu cheguei aqui na Betel para ser membro, há cerca de 24 anos atrás, esse corinho era cantado igual canta esse que cantamos aqui agora mesmo, todo dia, e uns outros, o mesmo corinho. Esse tal de lutou com o anjo cantava todo dia aqui. Né? E quando a gente saía, eu lembro que fui no batismo lá numa roça lá do parente da irmã Maria lá, né? Eu esqueci o nome lá. Irmão Jair aí, ó. Lá na roça. Agora eu lembrei o lado. Né? Agora eu lembrei o lado. E eu estava nessa... Pastor Eli, que era o pastor. Foi um ônibus lá para fazer um batismo da irmã Leonardo. Eu estava lá, à beira do córrego lá. E eu lembro que foi cantando esse corinho daqui, lá e de lá aqui. E aí ia passando os nomes, né? De cá a minha bênção, e a pessoa tinha que falar o nome dela. Foi o dia que eu conheci a Jaqueline, do Juninho, irmã da Sônia. Ela era de uma outra igreja, não era daqui ainda não. E eu me lembro que cantava isso. A nossa oração tem que ter aquela característica de Jacó, falando: eu não posso perder, me abençoa. Eu preciso ir, mas me abençoa antes. Mas me abençoa. É preciso ser uma oração até receber, uma oração de expectativa, cheia de fé. Nós falamos de Ana aí no final do ano, a decisão de Ana de orar, uma atitude dela que mudou. Então, queridos, nós precisamos saber que o tempo de Deus é um componente da oração. Por isso que tem que orar até que receber. Quem para de orar, irmão, parou de crer. Quem para de orar, parou de crer. E olha só, irmãos, essa oração do atalaia é aquela de Daniel. Deus já prometeu. Tem muita coisa que Deus já prometeu. Irmãos, crente mesmo, o crente precisa ser teimoso para crer. O crente precisa ter, não deixe de crer. Você vai deixar de crer? Não vou deixar de crer. Por que nós vamos deixar de crer que a nossa família toda vai ser salva? Não podemos deixar de crer, não. Você tem que crer, você precisa orar. Você precisa ter essa oração de atalaia. Falar: Deus, eu não deixo de crer, não. Por que nós vamos deixar de crer, queridos? Que Deus vai usar a igreja para ganhar almas para o reino de Deus, para tirar vidas que estão indo para o inferno. Nós não vamos deixar de crer. Nós não podemos deixar de crer. A igreja não pode conformar. Essa oração do atalaia aqui, ela é de fundamentação na palavra de Deus. Se a gente parar para pensar, o rei Ezequias chegou citando para Deus a promessa dele, igual Daniel. Daniel orou 21 dias. Daniel orava intensamente. O rei Ezequias orou, falando com Deus. Deus só falou. Está escrito. Irmãos, nós podemos crer em tudo que está escrito na Bíblia, irmãos.
Nós podemos orar por tudo que está escrito na palavra de Deus. Aqui vale a pena levantar 3 horas da manhã, dobrar seu joelho e falar: Senhor, está escrito na tua palavra, e eu estou aqui para orar. Ah, pastor, Deus se esqueceria? Será que Daniel pensou que Deus esqueceu de contar os 70 anos? Não, Deus esquece não, irmão. Na realidade, Deus quer que nós mostremos a Ele que nós nos lembramos das promessas deles e que cremos na promessa dele e que achamos que vale a pena jejuar, vale a pena orar, vale a pena buscar a Deus para que a promessa dele se cumpra na nossa vida. Essa é uma função que está aqui visivelmente do atalaia. Olha aí, se a gente continuar, olha outra vez aí. Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós que fazeis lembrar ao Senhor, não haja em vós descanso. Fazer lembrar o Senhor não é Ele lembrar que Ele prometeu, é que nós estamos nos lembrando que Ele prometeu e que nós cremos nessa promessa e que é por isso que nós estamos orando. Essa é uma função de atalaias, de guardas, de pessoas que o Espírito Santo faz perceber o momento que a igreja está. Qual é o mundo espiritual que nós estamos enfrentando? É tenebroso, irmãos. É tenebroso. Na carta aos Hebreus, não coloquei isso no meu esboço, mas eu li isso. Parece que capítulo 5, versículo 7. Lá fala que Jesus, Ele orou com uma intensidade que chorava convulsivamente. Você pode ler isso lá depois. Hebreus 5, 7, se eu não estou enganado. Eu fui olhando os exemplos de oração, porque Jesus percebia o momento. Lá no Getsêmani, Lucas diz que ele chegou a suar sangue, que ele suava. E ali não estava fazendo calor não, irmãos. Dali a pouco Pedro estava na beira de uma fogueira, diz a Bíblia, para se aquecer. Jesus estava suando por orar. Irmãos, orar cansa. Quando eu era jovem, eu ia muito em vigílias da noite toda. A gente geralmente começava às 10 horas da noite e ia até 6 horas da manhã. Eu já fiquei no templo para a escola dominical, vindo de vigília. Cansa, irmãos. Eu vou falar para os irmãos, orar é para atalaia, para quem percebe o momento espiritual. Orar, irmãos, deve ser a coisa que mais cansa nessa vida. Pega aí, alguém e bota no teste. Ora 10 minutos eu já orei tudo, pastor. O que mais que eu vou orar? Tem gente que não tem oração para 5 minutos. Está sem percepção, irmãos. E aqui eu falei na mensagem domingo passado que que eu nunca vi crente esquina dar certo. Não vai para a oração de uma noite ainda, não. Mas se você se considera um atalaia, se você se considera da igreja de Cristo, comece a se exercitar. Comece a se exercitar. Um dos melhores livros que eu li na minha vida conta a biografia de um homem chamado O Intercessor. O livro chama assim. Esse homem se chama Riz Ruvel. É um ministério impressionante, um chamado impressionante. Esse homem fala de oração e ele fala de ganhar permanência. E ele quer dizer com isso que você vai subindo na fé sem descer. Ele chama de permanência. Não aquele vai e vem, que eu já falei domingo passado. Mas você precisa planejar a curva e, como eu disse no dia que falei sobre Ana, tudo começa na oração. E aqui está falando que sentinela é de oração, irmão. Vamos continuar a leitura aí, ó. Jamais se calarão, ó vós que fazeis lembrar ao Senhor, não haja em vós descanso, nem deis descanso a Ele,
até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor de toda a terra. Aqui está falando da volta do Senhor Jesus. Aqui está falando da posição que a igreja vai ocupar e finalmente nunca mais sair dela. Quero concluir, preciso concluir. Deixa eu falar para os irmãos. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de alguém que popularmente é chamado de Santo Agostinho. Só quem não ouviu, levanta a mão. Ó, todo mundo ouviu. Se você ler a biografia desse homem, a mãe dele orou 30 anos pela conversão dele. 30 anos. Será que eu tenho essa fé de orar por 30 anos? Orar, irmãos, e permanecer orando é fé. Isso é tamanho de fé. Muito provavelmente, se você está orando assim, Senhor, me aumenta a fé, Ele vai te aumentar a oração. Você de repente vai perceber, uai, eu estou gostando de orar. Irmão, como é que a pessoa quer ir morar com Jesus e não gosta de orar? Não entendo. E canta que vai para Jesus, e que vai para a vida eterna, e vai para a direita, e vai para a esquerda. E não, como é que é? Você vai morar com Jesus, você vai ficar na presença dele o tempo todo. Oração é presença de Deus, irmãos. É o caminho da presença de Deus, é o lugar que Deus nos quer, na intimidade com Ele, é o lugar da vitória, é o lugar que Deus te ensina a decidir, que Deus te dá coragem, é o lugar de atalaia. E aqui esse texto eu entendo finalmente que é um texto de intercessores, um texto de pessoas que foram chamadas especialmente, são da igreja de Cristo, são atalaias, são pessoas que percebem o perigo. E aqui está dizendo que nós não podemos dar descanso a Deus. Usou esta expressão profeta, que nós devemos orar. E o atalaia deve ser uma pessoa de oração. E é uma coisa ligada na outra. Você anuncia o perigo ao crente para ele santificar, ao incrédulo para ele se converter, e ao mesmo tempo você ora por isso. Isso deve ser motivo da igreja congregar. Por isso que a igreja reunia no culto de oração, e o culto de oração era um dos maiores, porque ela tinha que orar pelo momento da igreja, pelo momento do mundo, pelo que Deus estava fazendo no mundo. E Deus quer, queridos, restaurar, chamar de entre esta igreja nominal, secularista, ligadas a coisas materiais, igreja vivendo uma pregação de prosperidade aqui na terra, como se isso, que a vida eterna fosse aqui. Nós precisamos nos despertar, porque Deus vai tirar no meio dessa igreja uma igreja de atalaias, uma igreja de pessoas que o Espírito Santo mostra o perigo e que ela vai pagar um preço de oração pela igreja, pelo JEC, pelo mundo, pela sua família. Desiste não. Deus quer abençoar aquilo puro que você tem fé para orar. Deus quer isso. Isso é andar na direção de Deus, no rumo de Deus, e Deus vai nos abençoar. Amém, igreja? Que você vá para casa, que você que está em casa, me ouvindo, recebe no seu coração, faz como o pastor Roberto da igreja da Pompeia, ensinou a Betel aqui quando eu era membro. Faz um passinho, a gente está até esquecendo disso, né? Ele ensinou aqui, ele foi preletor de um aniversário da igreja, eu estava nesse culto, e ele ensinou que quando a coisa é boa, você faz assim: Pai meu, Pai, eu recebo. Recebe aí em casa, recebe você aqui. Você é um atalaia. Você foi chamado especialmente para estar em cima dos muros. Aí o Espírito Santo vai te mostrar o perigo, o momento, o que Jerusalém está enfrentando. E você vai pagar um preço de oração. E você vai ver Deus responder grande, como respondeu o profeta Daniel. E saiba que nessa hora Deus move os anjos, como moveu lá para Daniel. E olha, Daniel era um atalaia. E sabe o que o anjo disse para ele? Não temas, homem muito desejado por Deus, amado pelo Pai.